Bom dia, boa tarde, boa noite, querido aluninho. Chegou a hora de nós falarmos sobre a aula número 2 dele, Karl Marx. Certinho? Na aula passada, vocês se lembram, nós paramos conversando sobre as influências teóricas de Marx. E basicamente nós vimos três grandes influências teóricas já citadas aqui, correto? Nós conversamos sobre os socialistas utópicos franceses, né? Falamos ali sobre Proudhon, Saint-Simon. Conversamos também sobre os clássicos ingleses, principalmente ele das ciências econômicas, como Adam Smith, David Ricardo, e terminamos a aula falando rapidamente sobre o método dialético de Hegel. E prometi que hoje nós iríamos falar um pouco mais sobre isso, certo? O método dialético que Marx utiliza, ele se inspira no método de Hegel. E esse método é mais ou menos o seguinte: ele vai ser baseado no acúmulo do conhecimento através das contradições, né? E a resolução dessas contradições, enquanto que para Hegel seria na filosofia, na teoria, para Marx essas resoluções seriam baseadas no materialismo histórico concreto, na história concreta, certo? É mais ou menos o seguinte, gente. Está vendo essa linha reta aqui? Essa linha reta, genericamente falando, é como seria o acúmulo de conhecimento através do método positivista. Ou seja, você conhece bastante do seu objeto e depois você continua conhecendo sobre outra coisa e por aí vai. É aquele tipo de conhecimento acumulativo. Na verdade, é um tipo de conhecimento que nós estamos muito habituados a ter no colégio, nas escolas e por aí vai, né? Quando você conhece tudo sobre o assunto, depois você conhece de novo, por aí vai. Se eu fosse na lousa escrever sobre o método dialético, seria mais ou menos essa beleza aí que eu fiz, desse, digamos assim, dessa linha, dessa helicoidal, né? Porque o método dialético que Marx faz é mais ou menos assim. Pense aí, pense aí você, um filme que você gosta. Pensou? Pensa um filme que marcou a sua vida. Pensou nele? Aí é o seguinte, imagine que você assistiu esse filme, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, certo? Você conheceu esse filme como um todo. Aí, você desligou a aula aqui, né? Ficou pensando, nossa, eu gostava tanto daquele filme, né? E, já que estamos todos aqui em isolamento social, você resolve assistir esse filme novamente. Eu pergunto para vocês, esse filme que você assistiu de novo, ele é o mesmo ou não? Pergunta difícil, né? Porque, veja, esse filme é óbvio que ele vai ser o mesmo filme. E às vezes você pegou até a mesma caixinha de DVD ou VHS para os mais antigos, colocou lá no seu videocassete 4 cabeças ou no seu aparelho de DVD e reassistiu exatamente o mesmo filme, certo? Só que esse filme, ao mesmo tempo, ele não vai ser mais o mesmo, porque a sua interpretação, a sua relação com ele vai ser completamente diferente. Então, o método dialético é mais ou menos a mesma coisa que o filme, quando você reassistiu, ele é o mesmo, mas ao mesmo tempo não é mais o mesmo. O método dialético também. Porque veja, a princípio, o que, que acontece? Você conhece o seu objeto como um todo, certo? Só que quando você conhece o objeto como um todo, aqui para os positivistas, legal, conheci meu objeto como um todo, certo? O que, que acontece depois? Toca o barco. Você segue conhecendo, segue estudando outras coisas. No método dialético, não necessariamente. Você conhece seu objeto como um todo, o que, que acontece depois disso? Você volta para analisar o mesmo objeto novamente. Por quê? Porque você começa a enxergar as contradições existentes nesse objeto, certo? A partir do momento que você identifica as contradições existentes nesse objeto, o que, que acontece? Aí sim você pode continuar com o conhecimento sobre ele. Ou seja,
São essas contradições que movimentam o conhecimento, que pavimentam o caminho do conhecimento. Então, recapitulando, né, para os positivistas, você conhece o objeto como um todo e toca o barco. É o conhecimento mais tradicional como nós conhecemos. No método dialético, você conhece seu objeto como um todo, volta para o mesmo objeto, e esse objeto, óbvio, ele será o mesmo, mas ao mesmo tempo não será mais o mesmo. Por quê? Porque a partir desse instante você enxerga as contradições desse objeto. E assim você segue o caminho do conhecimento, certo? Para Hegel, óbvio, essas contradições você resolve, você se reflete através da filosofia. Para Marx, já citado aqui, através do materialismo histórico concreto. Ok? Então, é mais ou menos isso. Ó. O método dialético. Então, você primeiro define o seu objeto, certo? Após a definição desse objeto, você vai estudar todas as partes constituintes desse objeto. Você volta para o objeto novamente, ou seja, agora você conhece esse objeto na sua totalidade e esse objeto já não vai ser o mesmo, embora, a grosso modo, ele seja o mesmo. Ele é o mesmo, mas não é mais o mesmo. Por quê? Porque você passa a enxergar as contradições existentes nele. Então, a partir do momento que esse objeto está compreendido na sua totalidade, você tem um novo ponto de partida. E só a partir desse novo ponto de partida que acontece o quê? Você avança no processo do conhecimento. Certo? Beleza? Então, é muito diferente o método dialético do método tradicional positivista, que é muito parecido, já discutimos isso, com o método evolucionista. Certo? Então, você conhece o objeto como um todo, toca o barco. Isso aqui, normalmente, é a maneira que vocês aprendem o conhecimento na escola. Enquanto que o dialético tem todo esse helicoidal aqui, onde você conhece o objeto como um todo, volta para ele é o mesmo, ao mesmo tempo não é mais o mesmo, analisa as contradições e aí sim você pode tocar o barco. Legal, né? Agora, vamos confundir um pouco mais o negócio? Que é o seguinte, eu acabei de falar para vocês que para Marx, então, essas contradições e tal, elas se dão no realismo concreto, no materialismo histórico concreto, certo? Então, o método dialético poderia exemplificar mais ou menos assim. Marx dizia uma frase, mais ou menos assim, tá? Ele falava, olha, todo sistema político econômico hegemônico cria contradições dentro de si e essas contradições serão responsáveis pela sua própria derrocada. Complicado, né? Mas vamos tentar entender. É mais ou menos o seguinte, vamos tentar aplicar esse método dialético para uma análise um pouco geral sobre a sociedade. Então, vamos supor, hipoteticamente falando, que todo o sistema político-econômico é uma tese, certo? Essa tese vai criar contradições dentro de si, gerando uma antítese, certo? Então, toda tese cria contradição e essa contradição vai ser chamada de antítese. Chega um certo momento que acontece o quê? Fica impossível a coexistência da tese com a antítese. Acontece um negócio chamado choque dialético, ou seja, que insolúvel a coexistência da tese com a antítese no mesmo local. Do choque dialético entre a tese e a antítese acontece o quê? Gera-se uma síntese, que com o tempo passa a ser uma tese, que por sua vez vai gerar contradição, criando uma antítese. Do choque dialético da tese com a antítese, eu gero uma síntese, que com o tempo passa a ser uma tese, e por aí vai. Legal isso daí, né? Então, veja, vamos fazendo uma explicação sobre sociedade, vamos pensar hipoteticamente falando que, olha, a tese era aqui o sistema político econômico hegemônico, ou seja, a tese era o sistema feudal, certo? Ó, que beleza, aqui no Fzinho. Vai dizer Marx. Num sistema político econômico, a contradição normalmente é gerada através das questões de classe social. Lembra aquela frase dele? A luta de classes é o motor da história. Ou seja, quem foi a classe social que nasceu no feudalismo e que posteriormente foi responsável pelo fim do próprio feudalismo? Foi a burguesia.
certo? Então, a burguesia era a contradição ou a antítese do sistema feudal. Com o tempo, ficou, digamos assim, impossível, ficou insolúvel a coexistência do feudalismo com a burguesia. O que aconteceu? Pá, o choque dialético, ou seja, a geração de uma nova síntese, chamada capitalismo, que no seu início, o capitalismo comercial, com o tempo, passou, essa síntese passa a ser a nova tese, quando vira industrial, ou seja, o capitalismo passou a ser a tese posteriormente. E a burguesia, que era antítese, obviamente, passa agora ao quê? A fazer parte da tese. Vai dizer Marx. O capitalismo já criou a sua própria contradição. Lembrando que a contradição está relacionada à classe social, então qual é a contradição gerada pelo capitalismo hoje? Não é mais a burguesia. A contradição gerada pelo capitalismo somos nós, proletários, que seremos responsáveis no futuro, a partir do momento que a coexistência do capitalismo com o proletário ficar insolúvel, o que vai acontecer? Haverá uma nova síntese, que gerará uma nova tese, e assim por diante. Ou seja, gente, todo sistema político-econômico hegemônico, vai dizer Marx, cria a contradição dentro de si. E essa contradição vai ser responsável por o quê? Pela sua própria derrocada, pelo próprio fim desse sistema. Interessante isso, né? Então, eu faço uma pergunta para você, querido aluninho. Existe ou existiu algum sistema político-econômico que seja eterno ou vai existir? Num primeiro momento, você pode falar que, olha, não existe sistema político-econômico hegemônico que será eterno, certo? Errado. Existe um, que a gente vai falar com calma na próxima aula. Segundo Marx, o único que ele vai chamar de fim da história é o comunismo. Por quê? Porque ele vai exatamente eliminar o quê dessa equação? A contradição. Mas isso será assunto da nossa próxima aula, certo? Então, recapitulando, o método dialético é isso. Conheço o meu objeto como um todo, certo? Volto para analisá-lo, e aí o que acontece? Ele é o mesmo, só que não necessariamente é mais o mesmo, e é assim que eu toco o barco. Aplicando esse método para uma explicação da sociedade, dá esse desenho louco que eu fiz para vocês aqui. Tese, cria a contradição, gera antítese, choque dialético com a tese antítese cria uma síntese, que com o tempo passa a ser uma nova tese. Então, só para exemplificar, feudalismo era a tese, contradição que sempre está relacionado para Marx, não para Hegel, relacionado à classe social. No caso, a contradição do feudalismo foi o nascimento da própria burguesia, que só nasceu no feudalismo, lembrem disso, não existia burguesia antes. Então, o próprio sistema cria sua contradição, e com o tempo, a coexistência dessa tese com essa antítese, né, desse sistema hegemônico com essa contradição fica insolúvel, pá, ao choque dialético, gera uma síntese, e com o tempo essa síntese passa a ser tese, e assim sucessivamente. Certo? Captou o método dialético aí? Só para dizer que eu não falei das flores, certo? É isso. Então, o capitalismo, ele, ao estabelecer sua hegemonia, ele vai criar sua própria contradição, que, no final, essa contradição vai ser responsável pelo seu próprio fim. Ou seja, todo sistema social hegemônico torna-se uma tese que gera dentro de si essa antítese. E essa antítese, que é dessa contradição, com o choque dialético da tese com a antítese, o que acontece? Uma geração de uma nova síntese. E muito importante, essa síntese sempre vai ter elementos tanto do novo, que é a antítese, quanto do velho. Por exemplo, o capitalismo tem elementos do velho, que é o sistema feudal, né? Isso, e, digamos assim, a questão agrícola, etc., como o novo que a burguesia trouxe, estabelecendo um sistema político-econômico completamente diferente. Certo? Só para fechar de vez o método a maneira que Marx pensa a produção do conhecimento, outra coisa muito importante além do método dialético é a praxis, certo? A praxis, que é a filosofia de ação. E Marx dizia, olha, até então os filósofos
sempre tinham tentado única e exclusivamente interpretar o mundo em vez de tentar modificá-lo. Que é exatamente a maneira que os positivistas pensavam a produção do conhecimento. Lembra? Aquela ideia de só observar, descrever o que acontece. E diz Marx, olha, se eu só ficar observando, não vai rolar. Ou seja, a ciência, o conhecimento, tem que ter um papel crítico. A praxis é a ação. Ou seja, além de eu teorizar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que agir. Eu tenho que agir para transformar a sociedade. Então, o cientista, o conhecimento, tem um papel completamente diferente do papel do cientista e do conhecimento para os positivistas. Eu não devo só observar e descrever. Eu devo também o quê? Transformar. Certo? Lembrando que para Marx, portanto, diferente de Hegel, onde as contradições da tese com a antítese, as contradições da tese iriam encontrar solução ali na filosofia, na teoria e tal, para Marx não. As contradições só encontram resolução na ação histórica e social. E a luta de classes que é esse motor da história. Certo? Falaremos mais sobre essa questão do comunismo e as contradições do sistema do capital nas próximas aulas. Beleza? Aqui, nesse mesmo Templo do Saber, nesse mesmo horário, nas próximas semanas. Imperdível! Tchau!